do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 até o 21. E nós estamos aqui diante de uma questão. Os discípulos não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. E essa é uma questão que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos compreender as coisas de Deus. Porque as coisas do mundo é fácil de se compreender, viu? Mas as coisas de Deus, nós temos que, desculpe eu falar assim, mas é só para entender melhor, nós temos que ralar muito para compreender as coisas de Deus. E olha que Jesus estava dizendo para eles que eles precisavam tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Vocês sabem que o fermento, quando é colocado no pão, ele faz o pão crescer. Ele cresce. E Jesus está advertindo aqui os apóstolos para eles tomarem cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus, porque é um fermento, é uma metáfora que Jesus está falando aqui. Porque o fermento dos fariseus não são fermentos bons. O fermento também de Herodes não é um fermento bom. Tanto os fariseus como os herodianos, como Herodes, que estava ali à frente também daquele povo, de uma certa forma, eles não estavam conduzindo as pessoas bem, estavam conduzindo as pessoas no caminho que não era o caminho traçado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não era, meus irmãos. Era um outro caminho. Era um caminho que os desviava. Eles não estavam, eles não estavam compreendendo, estavam pensando que Jesus estava falando da questão dos pães, da multiplicação dos pães e tudo mais. Mas Jesus estava dizendo: cuidado. Meus irmãos, cuidado com esse fermento que vai fazendo crescer em nós justamente aquelas coisas que não nos conduz a Deus. Esse tempo de carnaval é um tempo muito perigoso para a nossa alma. O fermento do carnaval, que aqui no caso Herodes é também uma prefiguração do próprio diabo. O fermento que o diabo nos oferece no carnaval é um fermento que nos leva à perdição eterna. Aqui na primeira leitura, que está em São Tiago, capítulo 1, do versículo
12 até o versículo 18, São Tiago diz assim, olha, que cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. A palavra concupiscência é uma palavra que quer dizer assim, é a tendência. Cada um é tentado de acordo com a sua tendência, a sua inclinação. É por isso que nós precisamos estar atentos para ver qual é a inclinação que nos leva ao pecado e que está mais forte dentro de nós. Aí ele diz assim, cada um é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa morte que São Tiago está falando aqui, não é essa morte que todos nós iremos passar. Ele está se referindo à condenação eterna, que é como se fosse uma morte, mas lá ninguém morre. Lá a pessoa é condenada e vive uma situação que ela desejaria até morrer, porque a condenação eterna não é fácil. Então veja, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja só, dentro desse tempo de carnaval que nós estamos vivendo, o que é que Herodes, o diabo, está oferecendo como fermento? Droga, sexo, bebida. E todas essas coisas, e muitas outras também, o ódio que acaba se concebendo, as brigas, discussões, calúnias, invejas e tantas outras coisas, ele é lançado. E como a pessoa ela tem aquela tendência, aquela inclinação, olha a inclinação à concupiscência, nesse dia a coisa parece que fica liberal, embora tudo já esteja liberado. E aí é oferecido de forma liberal sexo, bebida, droga. O demônio oferece e cabe à pessoa dizer sim ou não. E aí, o que é que São Tiago está dizendo? Que uma vez que é oferecido o pecado, ele vai dar à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é que está sendo gerado nesse carnaval, senão a morte? O que é que está sendo gerado nesse carnaval, senão o pecado que leva à morte, que leva à condenação? Meus irmãos, o sexo desregrado, a bebida dada assim, as pessoas se embriagando, as pessoas usando droga de forma assim toda liberal, você acha que isso vai gerar vida eterna para essas pessoas? É claro que não. Quantas moças estão perdendo a virgindade nesses dias e rapazes também? Quantas moças estão engravidando e estão tomando pílula do dia seguinte? Quantas moças estão, a partir de amanhã, sabendo que engravidaram, elas vão abortar? E isso é divertimento, como eu dizia ontem? Não é. O demônio está oferecendo e nós precisamos lutar. E nós não podemos permitir que essas coisas elas entrem no nosso coração, na nossa vida, porque nós não podemos mais ofender a Deus. Chega de ofensa a Deus. É tempo, sim, de fazer a vontade de Deus em tudo. Vamos salvar a nossa alma, né, meus irmãos? Não vamos perder a nossa alma.
Não vamos levar nossa alma à perdição, vamos levar nossa alma à salvação. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E aqui eu quero louvar e bendizer a Deus por você, que nesses dias de carnaval você lutou de forma grandiosa. E nesta luta você salvou a tua alma, e nesta luta você agradou a Deus. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.